Boa tarde, galera. Estamos aqui hoje para ver um pouquinho sobre revisando o sujeito na página 119. Antes de mais nada, é importante que vocês leiam esses textos sempre. Não precisa tia mandar, você sempre esteja lendo. Se a aula amanhã é de língua portuguesa, você vai lá e lê, né, a página posterior a que você já estudou e você vai ficar por dentro do assunto que vai ser estudado. Aqui, a questão do sujeito, nós já estudamos desde o primeiro ano, né? Por exemplo, se eu digo, o Sonald gosta de estudar, o sujeito é o Sonald, né? E gosta de estudar o predicado. Isso aí vocês já aprenderam. Agora, hoje nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver que os verbos destacados, eles estão flexionados para concordar o termo ao qual se refere, que é o seu sujeito. O exemplo da página aí 119 é tirada do texto, né? Destacada aí de uma estrofezinha do texto que tem aí acima, onde diz que o poeta é um fingidor. Esse aí está no singular e concorda com o poeta, né? Que você pode trocar pelo sujeito ele, né? Que é o quê? Um pronome pessoal do caso reto. Lembra? Eu, tu, ele, né? Que está no singular, nós, vós, eles, que está no plural. Então, esse poeta aí eu posso trocar por ele, né? Ele é um fingidor. E você pode ver que o verbo, ele concorda com o sujeito. Já no exemplo 2 aí, os poetas são uns fingidores, esse são aí está no plural, relacionado a eles. Eu posso trocar por eles, tá certo? Aí, logo mais adiante, nós vamos ver as vozes verbais, que é a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Quando é, né, que o verbo ele vai estar flexionado na voz passiva? Nós podemos ver aí na página 120, certo? Lendo aí com a tia, página 120, que os verbos destacados no texto, eles são classificados como verbos transitivos diretos, ou seja, exigem um complemento, né, que se liga a ele sem ajuda, que aí é dado o nome de objeto direto, nós já estudamos isso. Quando ele tem a ajuda de uma preposição, então é objeto indireto. E nós vamos ver aí os exemplos. Por exemplo, os cangaceiros dividiam o tempo, né? Os cangaceiros jogavam carta, então eles estavam praticando uma ação. Então essa voz é ativa. Já na voz passiva, o sujeito é quem sofre a ação. Olha aí, ele não faz, como na voz ativa. Cartas eram jogadas pelos cangaceiros, né? Cartas eram jogadas pelos cangaceiros, já muda. Aí, logo mais, ele se tornou aí, né, o alvo da ação verbal, certo? A ação praticada pelos cangaceiros. Na voz passiva analítica, onde ele sofre essa alteração, diz, por exemplo, na voz ativa, os cangaceiros organizavam um baile. Na voz passiva, o baile foi organizado, né, pelos cangaceiros. Então, na voz passiva analítica, o baile foi organizado, né? E para transformar na sintética, você vai usar o pronome passivador se, que vai ficar como? Organizou-se um baile. Organizou-se um baile. Olha aí na página 121. Então, de novo, a ativa, né? É o sujeito que pratica a ação, certo? Os cangaceiros organizaram o baile. Na passiva, o sujeito sofre a ação. O baile foi organizado pelos cangaceiros. Só que a passiva se divide em duas, a analítica e a sintética. A analítica é essa, que o baile foi organizado pelos cangaceiros, e a sintética é quando eu a transformo usando o pronome se, certo? Então, organizou-se um baile, aí é voz passiva sintética. Na voz reflexiva, a ação verbal não tem outro ser como alvo, certo? A ação pode ter o próprio agente, como por exemplo, os cangaceiros se perfumavam, né? Tá refletindo neles, certo? Os cangaceiros, eles que se perfumavam. E entre mais de um agente também pode ser atuado, como eles se escondiam na caatinga, né? Aí o pronome eles, né, tá fazendo toda a diferença, tá certo? Então é uma voz reflexiva. Para quem não entendeu, volta lá no texto, tá certo? Vai ler esses 3 tipos de vozes verbais e tirar as dúvidas que está bem explicado. Na página 122 tem aí a prática linguística, né? Onde tem um texto onde vocês irão ler, né?
do profeta Gentileza, que deixou suas palavras escritas em 56 murais, né, no viaduto do Caju, no Rio de Janeiro. E gentileza gera gentileza, né? Você concorda com essa frase? Então, leia aí um pouquinho desse texto tirado, né, de alguns trabalhos desse poeta aí, né, chamado de profeta da gentileza. Então, assim, faça uma atividade com calma. Dizer que a tia não corrigiu ainda os exercícios porque no final de semana eu adoeci, mas logo vou estar colocando na plataforma a correção e vocês corrigem aí no livro de vocês, porque no grupo nem todo mundo, né, consegue corrigir, nem todo mundo consegue estar lá certo online, tá bom? Beijão, até a próxima.